Bom dia a todos, bom dia Simão, bom dia Luís. Bem-vindos a este webinar e agradecemos a vossa presença aqui connosco. O meu nome é Júlia Matos e serei a vossa host hoje. Esperamos que gostem do nosso webinar e que vos seja útil. Qualquer questão que tenham, não hesitem em perguntar ao longo da nossa apresentação. Basta clicar no quarto item do vosso lado direito, aqui indicado pela seta, e escrever a vossa pergunta. As perguntas serão respondidas no final deste webinar, numa sessão dedicada à mesma. Se tivermos muitas questões e não forem todas respondidas, irão ser ao longo da próxima semana de forma individual por e-mail. Outro ponto é que no final deste webinar receberão um formulário de avaliação. É muito importante a vossa resposta para que possamos ter uma melhoria constante. Então pedi que respondessem. Relativamente ao webinar, teremos então como orador o Simão Cardoso, especialista gestor de produto, que vos irá fazer a apresentação sobre a determinação de carbono orgânico total, a análise rápida e fácil em águas e sólidos. E no fim da sessão de perguntas teremos connosco o nosso especialista em aplicações, Luís Spencer. Dou então início à apresentação, passo a palavra ao meu colega Simão. Muito obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar dedicado à determinação de carbono orgânico total. É com muito gosto que a Paralab promove mais um webinar, sempre de modo formativo, mas também com o intuito de apresentar as diferentes soluções para as diferentes áreas de mercado. Nesta apresentação, na sessão de hoje, a primeira parte vai ser relativa à determinação de toque em líquidos, onde faremos uma introdução relativa aos diferentes contaminantes presentes nas águas e as tecnologias e equipamentos disponíveis para a sua determinação. Depois mostraremos algumas aplicações práticas destes equipamentos. A segunda parte será relativa à análise de toque em sólidos, onde faremos uma pequena revisão dos maiores contaminantes orgânicos presentes nos sólidos, bem como apresentaremos o nosso equipamento alimentar relacionado exclusivamente para a determinação de toque em sólidos. Por fim, apresentaremos algumas aplicações também. Antes de avançarmos, e de modo a tornar o webinar mais interativo, gostaríamos de que respondessem agora a uma pequena e simples questão. Não é nada demais, mas assim também podemos saber que tipo de pessoas é que estão a assistir ao nosso webinar. Por isso peço aqui a ajuda à minha colega, a Júlia, para vos lançar uma questão. Então a questão é, que tipo de amostras costuma, pretende ou gostaria de analisar o seu teor de toque? Em água potável ou ultrapura, em água do mar ou residuais, em todo o tipo de águas, em solos ou resíduos orgânicos, em sólidos e líquidos no geral. Darei algum tempo para que possam dar as vossas respostas. Ok, mais 10 segundos. E irei fechar assim a resposta. Vou então partilhar os resultados. E como resultados temos de tudo um pouco. 7% dos nossos participantes trabalham com água potável ou ultrapura, 21% água do mar ou residuais, 36% em todo tipo de águas, 21% em solos ou resíduos orgânicos e 14% em sólidos e líquidos no geral. Vou então passar a palavra ao meu colega Simão. Muito obrigado pelas respostas. De facto, vão aquele encontro aquilo que eu já imaginava. Em Portugal, a maior parte das análises se fazem em águas. Pensava eu também que era mais em água potável, mas estou a ver que não só, estou a ver aqui águas residuais. Muito bem, esta apresentação vai mesmo de encontro a estas diferentes áreas, por isso é excelente. Vamos então continuar com a nossa apresentação.
O nosso planeta contém cerca de 1.386 milhões de quilómetros cúbicos de água, estimando-se que 97% é água salgada e apenas 3% da água que existe na Terra é considerada doce. Então, qual é a quantidade de água potável na Terra? A água doce encontra-se distribuída 70% em água congelada, nos glaciares, 30% na umidade do solo ou aquíferos, do restante 1% encontram-se em bacias hidrográficas e apenas 0,025% é que é realmente potável. Isto referem os estudos mais otimistas. Contudo, esta pequena quantidade é reduzida ano após ano devido à contaminação. Quais são os principais contaminantes da água? Estes podem ser microbianos, como bactérias, protozoários, vírus, material orgânico, como petróleo, inseticidas, herbicidas, detergentes, produtos de limpeza, medicamentos, material inorgânico, como amoníaco, resíduos químicos, fertilizantes, metais pesados, elementos grandes e visíveis e também a poluição térmica, que nada mais e nada menos é do que o aumento e a diminuição da temperatura da água natural causada por influência humana. Relativamente à poluição orgânica da água, como é que podemos determiná-la? Uma primeira possibilidade seria a análise composto a composto, por métodos cromatográficos, por exemplo. Mas é quase impossível devido ao grande número de compostos possíveis e que apenas é aplicável a alguns deles. Outra possibilidade passa por usar parâmetros totais para todos os compostos orgânicos. Os três parâmetros mais importantes na caracterização da água são a carência biológica de oxigênio, a carência química de oxigênio e o carbono orgânico total. O BOD e COD determinam o consumo de oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica e o TOC, o TOC, é a quantidade de dióxido de carbono que é gerada quando a matéria orgânica é oxidada. Como falei anteriormente, a carência bioquímica de oxigênio é um parâmetro que mede a quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica numa amostra líquida por organismos unicelulares como bactérias. No entanto, existem vários problemas na determinação do BOD ou COD, em português, depende de como utilizam. Esta é uma medida que depende da atividade microbiana e, como tal, a sua precisão é menor em comparação com os métodos abióticos. Os agentes tóxicos na amostra podem também inibir a atividade microbiana, por exemplo, amostras com elevado teor de pH. Por fim, um dos maiores problemas é o seu tempo de análise. O tempo de incubação padronizado da amostra é de 5 dias e o consumo de oxigênio pode continuar por mais tempo. Sendo assim, um pouco inútil este parâmetro se for usado como controle em tempo real para o tratamento de água. São assim necessários métodos mais rápidos. A carência química de oxigênio é um método tradicional que, em vez de micro-organismos, usa um forte reagente oxidante, o de cromato de potássio em ácido sulfúrico e com a temperatura elevada. Esta é definida com a quantidade de oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica por meios químicos, tanto dissolvida como em suspensão. A principal vantagem é que pode ser extrapolado para valores de BOD, obtendo-se resultados em 2 horas. Como desvantagem, este método utiliza reagentes perigosos que devem ser descartados de maneira adequada, obviamente. Face às vantagens dos métodos anteriores, a determinação de carbono orgânico total apresenta-se como um método mais eficaz para o controle da qualidade. Para melhor compreender esta análise, é necessário conhecer alguns termos básicos e a sua relação com os outros. O carbono orgânico, o carbono total, como o termo indica, é todo o carbono contido na amostra e este pode ser tanto inorgânico como orgânico. O carbono inorgânico total, o TIC, podemos dizer de maneira geral que é o material derivado de fontes não vinculares a seres vivos, como por exemplo carbonato, bicarbonato, dióxido de carbono dissolvido. O carbono orgânico total, o TOC, é um material derivado de composição de plantas, crescimento bacteriano, atividade metabólica de organismos vivos ou compostos químicos. O carbono orgânico total pode ser dividido em POC e NPOC, ou seja, o carbono orgânico purgável, que é o carbono orgânico que foi removido de uma amostra acidificada por purgagem com gás inerte. Esta fração contém os chamados compostos orgânicos voláteis, os chamados VOCs. E o carbono orgânico não purgável, que é o carbono orgânico remanescente na amostra acidificada após a purga da amostra com o gás. O carbono total pode ser determinado simplesmente pela oxidação total da amostra e a subsequente detecção de CO2 produzido. No caso do carbono inorgânico total, este pode ser determinado pela degradação de carbonatos com ácido, seguido de uma purga com um gás inerte e a respectiva detecção de CO2 produzido.
Relativamente ao carbono não purgável, o NPOC, este é determinado purgando a amostra acidificada, de modo a remover o TIC e o POC, e oxidando os compostos restantes. E, por fim, a respectiva detecção. Se considerarmos que a fração de compostos orgânicos voláteis é desprezível, face aos restantes, podemos afirmar que o carbono total, não purgável, é igual ao carbono orgânico total. Desta maneira, podemos obter o carbono orgânico total por dois métodos, pelo método diferencial e pelo método direto. No caso do método diferencial, ou seja, o TOC é obtido pela diferença entre o carbono total e o carbono inorgânico total, este método tem em consideração os compostos orgânicos voláteis, contudo, é menos preciso para amostras com elevado TIC, para além de ter um tempo de análise mais longo. No caso do segundo método, pelo método direto, este apresenta-se mais vantajoso para concentrações com elevado TIC, contudo, não leva em consideração os compostos orgânicos voláteis. Segundo as normas internacionais vigentes, existem duas técnicas para a determinação de TOC, por combustão catalítica a alta temperatura e por oxidação química úmida. A escolha do método depende do tipo de amostra e do tipo de aplicação, como iremos ver de seguida. Começaremos primeiramente pelo método de combustão catalítica a alta temperatura. Iremos ver de seguida, através deste diagrama, como funciona este método. Como podem ver, uma quantidade conhecida de amostra é injetada com uma seringa, seguindo-se de uma acidificação da parte da amostra e o subsequente borbulhamento. Este borbulhamento com ar sintético é realizado de modo a purgar todo o CO2 produzido e, assim, primeiramente detectar o carbono inorgânico através do detector infravermelho. Antes de chegar ao detector, toda a água é removida de modo a evitar contaminações. Posteriormente, a restante amostra é reintroduzida no reator, onde é queimada a alta temperatura e o CO2 produzido é terminado novamente, obtendo-se assim o carbono total. Da diferença entre o valor do segundo pico e do primeiro pico, obtém-se o carbono orgânico total. Este método apresenta como principais vantagens a oxidação de todo o carbono presente na amostra, a baixa interferência da matriz, é adequado para águas residuais e sólidos, contudo, o facto do volume de injeção ser relativamente baixo pode ser um problema. A Elementar, cuja Paralab é orgulhosamente representante, apresenta duas opções para a determinação de TOC por este método, o VarioTOC-Cube e o EnviroTOC-Cube. Relativamente ao VarioTOC-Cube, este apresenta as seguintes características. Possui uma sensibilidade excelente, com um limite de detecção de até 3 ppb, TOC em água. Possui um mostrador automático para amostras líquidas e sólidas. É de fácil manutenção. Tem possibilidade de opcionalmente detectar o azoto total. Encontra-se de acordo com os padrões internacionais para análise de TOC em águas. E possui também um ash finger integrado para proteção ideal do tubo de combustão. O VarioTOC e também o EnviroTOC possuem um forno de combustão catalítico de alta temperatura, de até 1200 graus, que asseguram a combustão total e a ruptura total das ligações duplas e triplas, permitindo assim também uma combustão de partículas melhorada. Como referi anteriormente, permite também determinar o azoto total ligado por quimioluminescência, detecção eletroquímica ou detecção infravermelha, dependendo do limite de detecção que pretendemos e a gama de concentrações da amostra. Estes fornos têm uma garantia de 10 anos. Para uma separação completa da matriz, estes equipamentos possuem uma Saltrak, que é um bocadinho reutilizável, que permite a recolha de cinza, de sal, protegendo assim todo o tubo de combustão e o próprio catalisador. De modo a proteger o detector, como referi, e evitar contaminações, este equipamento possui 3 sistemas de remoção de água, por condensação, por membranas e por secagem química. O VarioTOC possui um detector infravermelho de amplo alcance, de 6 ppb a 60.000 ppm, ou ainda outro detector, bastante mais sensível, de 3 ppb a 25.000 ppm. Estes detectores têm uma interferência espectral e possuem uma linearidade extraordinária em toda a faixa de detecção, tornando a diluição desnecessária.
Os equipamentos alimentares possuem uma manutenção extremamente fácil, sendo também de rápido acesso de todas as partes destes para a sua manutenção. Uma das grandes vantagens destes equipamentos alimentares é a facilidade com que podemos alterar o equipamento para analisar sólidos. Em cerca de 2 minutos é possível passar de um analisador de toque em líquidos para um analisador de toque de sólidos. Visto que na segunda parte falarei sobre a análise de toque de sólidos, não irei aqui aprofundar muito este tema, contudo, aqui fica uma das características principais deste equipamento e que o distingue dos restantes, é o facto de, com os devidos acessórios, é possível analisar líquidos e sólidos usando o mesmo equipamento. Falamos agora um pouco sobre o EnviroTalk Cube. Trata-se de um equipamento direcionado para análise de águas residuais e ambientais, mas também para sólidos. Apesar de possuir a grande parte das características do EnviroTalk Cube, é uma versão mais focada em análise ambiental e também, digamos que é uma versão mais low cost. Por exemplo, o limite de detecção para o carbono é de 50 ppb, mas, por outro lado, possui uma vasta gama de detecção de até 100.000 ppm. Uma das vantagens do EnviroTalk é que este já possui integrado um analisador de azoto total, neste caso por quimioluminescência, com um limite de detecção de até 100 ppb. Resumindo, enquanto o EnviroTalk é um equipamento mais adequado para universidades, laboratórios ambientais e estações de tratamento de águas residuais, o EnviroTalk é mais adequado para a indústria química, para a análise de água potável e indústria farmacêutica. Seguidamente, passamos agora a abordar o segundo método de determinação de toque, o método de oxidação química úmida. Neste método, o processo de oxidação é suportado por irradiação de luz ultravioleta, num comprimento de onda de 185 e 254 nanómetros, para além de calor. Além disso, um agente de oxidação forte, como o persulfato sólido, é adicionado à amostra, de modo a formar radicais de hidroxilo, que oxidam todo o carbono da amostra em dióxido de carbono. O gás de arrasto, então, transporta o CO2 gerado, que é quantificado através do detector infravermelho. Podemos ver aqui seguidamente o modo de funcionamento deste equipamento. Num primeiro momento, a água é introduzida para limpar o reator e purgar qualquer contaminante que possa haver no reator. Seguidamente, a amostra é introduzida e o gás de arrasto vai purgando-a. No momento seguinte, é introduzido o persulfato de sódio e a luz ultravioleta é ativada, juntamente com o aumento da temperatura. Esta temperatura é entre os 80 e os 100 graus. À medida que a reação vai ocorrendo, o CO2 vai sendo libertando e arrastado para o detector infravermelho, onde é quantificado. Como vantagem deste método, temos o facto de este permitir a análise de um maior volume de amostra e possuir uma grande sensibilidade. Como desvantagens, o facto de a oxidação poder ser insuficiente para partículas e um pouco adequado para amostras muito contaminadas. A Elementar oferece-nos um equipamento com este método, o Accurate Series. Este equipamento oferece análises com alta precisão, com desvios inferiores a 1,5% e com um limite de detecção de 2 ppb. Possui uma ampla faixa de medição, de 0 a 20.000 ppm, possui também um volume de injeção único, de 0 a 40 ml, e também análises são bastante rápidas, ou seja, de 4 a 6 minutos por parâmetro. Uma das vantagens deste equipamento é o facto de este poder ser modular, permitindo não só a análise de toque em águas, como também a análise de fósforo e de azoto, bem como a análise de toque, TIC e ROC de sólidos, que mais para a frente irei falar sobre estas pequenas siglas. Como vimos, é um equipamento muito completo que permite determinar com extrema sensibilidade o carbono orgânico, bem como o total de azoto e de fósforo em diversas aplicações, tais como água potável, água ultrapura, água farmacêutica, água superficial, água subterrânea, entre outros. Seguidamente, veremos aqui algumas aplicações destes equipamentos. Começamos com a água ultrapura analisada pelo Accurate. De acordo com a farmacopeia europeia e a farmacopeia dos Estados Unidos, a consideração de toque em água deve ter um nível de toque inferior ou igual a 0,1 mg por litro. E o limite de detecção do instrumento usado para toque deve ser de 0,05 mg por litro para carbono.
O equipamento Accuray preenche seguramente estes requisitos e podemos comprovar seguidamente. Como se pode ver aqui na figura, dois testes com diferentes valores de consideração de toque. O primeiro de 0,05 mg por litro e o segundo de 0,03 mg por litro, que consistia em água destilada. Comparando os dois, podemos ver que o primeiro pico é claramente superior ao segundo e a consideração de TIC para ambas as amostras foi exatamente a mesma, atingindo assim a reprodutibilidade necessária. O volume de injeção usado foi de 10 ml para permitir a análise em triplicado de um frasco de 40 ml. O Accuray foi calibrado segundo as 5 soluções padrão e variando as considerações de 0,05 mg por litro a 0,09 mg por litro, com excelente linearidade e reprodutibilidade, como podemos ver pelo gráfico. Posteriormente, as soluções padrão contendo 50 a 90 ppb de stock foram analisadas conforme se indica na tabela. Como podemos verificar, os desvios relativos são muito baixos, comprovando a excelente reprodutibilidade. Neste caso, o uso de persulfato como agente oxidante pode ser evitado, porque o forte poder da lâmpada UV é suficiente para oxidar estas pequenas quantidades de carbono. Aqui esta aplicação é relativa ao tratamento de águas residuais. As águas residuais representam certos problemas para os analisadores de estoque devido à presença de partículas e a concentração altas de sal. Aqui diferentes amostras provenientes de diferentes afluentes foram analisadas com um Variotoc Cube, não sendo este um problema o facto de conter matéria particulada. Foi colocado um bocadinho de quartzo no tubo de combustão para proteger o catalisador, de forma a que a temperatura também foi ajustada a 950 graus para garantir a oxidação completa das partículas. Por outro lado, de modo a verificar a taxa de recuperação de toque para as amostras contendo partículas, foi analisada uma suspensão de celulose de 100 mg por litro, conforme indicado pela norma internacional. As amostras foram agitadas antes da análise e foi removido o carbono inorgânico da amostra, purgando com ar sintético e por acidificação com HCl. Todas as amostras foram analisadas 3 vezes e, como podemos ver pela tabela, em termos de repetibilidade e linearidade, os resultados mostram um excelente desempenho. Passamos seguidamente para a análise da água do mar. A análise deste tipo de amostras salinas reduz consideravelmente a vida útil do vidro, do tubo de combustão e do catalisador de Variotoc. Contudo, com uma simples mudança na configuração, combinado uma baixa temperatura de combustão e utilizando um ash finger, contendo lado quartzo, as amostras salinas podem ser analisadas com o Variotoc sem restrições. Neste caso, diferentes amostras com diferentes salinidades foram analisadas. Estas foram acidificadas com HCl e com um pH de 2 para remover o TIC da amostra e analisar apenas a fração de toque. Os resultados encontram-se aqui nesta tabela e podemos concluir que o alto teor de toque indica que estas foram retiradas perto da superfície do mar. O elevado desvio padrão relativo nas amostras do Oceano Atlântico e do Mar Báltico é devido ao elevado número de partículas nestas amostras que contêm carbono. Podemos ver, seguidamente, mais um exemplo com determinação de toque, esta em água potável. Este é um parâmetro padrão que é rotineiramente determinado na água potável. As análises foram realizadas segundo a norma internacional para este tipo de amostras, pelo que foram acidificadas externamente com HCl, de forma a remover o TIC. O procedimento padrão para a análise de água potável é a partir do método direto, ou seja, a determinação de NPOC após combustão de TIC, por acidificação e borbulhamento, uma vez que a quantidade de toque é muito inferior à de TIC. Podemos ver aqui nesta tabela os valores do toque obtidos, bem como desvio relativos e absolutos. Podemos comprovar assim que o conteúdo de toque pode ser determinado com uma precisão muito alta, mesmo para quantidades tão baixas. Por fim, aqui um exemplo com a água mineral. Neste caso, diferentes amostras de água mineral foram analisadas com Accuray, 6 vezes cada. O método direto foi aqui também utilizado para determinar as concentrações de toque das amostras. Portanto, as amostras foram acidificadas externamente com ácido fosfórico para a remoção de TIC. Como é possível ver na tabela, o conteúdo relativamente baixo de toque de todas as amostras da água mineral pode ser determinado com uma excelente precisão. Bem, passamos agora seguidamente para a segunda parte do nosso webinar, análise de toque em sólidos. Prometo que esta parte é bem mais curta do que a primeira.
Com a mesma importância da análise de toque em líquidos, a análise de toque em sólidos permite controlar o nível de azoto nos solos e avaliar a conservação do seu material úmico, medir a fertilidade nos solos e, fundamentalmente, controlar a quantidade de contaminantes orgânicos presentes nos solos. Ou seja, que tipos de solos nos estamos a referir? Solos com qualquer conteúdo orgânico, como impurezas ou entulhos, desperdício de cinzas de combustão, escumas, areias de fundição, reciclagem de material, ou também lamas de dragagem e sedimentos, vários. Como é que se encontra distribuído o carbono no meio ambiente sólido? Pode estar na forma de carbono orgânico, como resíduos vegetais e animais, resíduos orgânicos, excrementos, organismos vivos e mortos. Pode estar na forma de carbono elementar, como a grafite, o carvão ao negro de fumo, ou então como carbono inorgânico, em forma de carbonato. Convém salientar que apenas a fração de carbono orgânico biodisponível tem implicações ambientais. Se tivermos em conta o know-how da análise de toque em líquidos, neste caso podemos ter alguns problemas com a análise de toque em amostras pré-acidificadas. Por exemplo, por um lado, a calcite é fácil de decompor com HCl a 10% à temperatura ambiente, mas por outro lado, a magnesita, a dolomita e a siderite são difíceis de decompor com HCl a 10%, sendo necessário aquecimento adicional de 50 graus. Ou seja, não conseguimos ter condições ótimas para separar o carbono elementar do carbono orgânico total das amostras, porque depois ambas poderão aparecer na amostra após a acidificação. De modo a resolver esse problema e a determinar a quantidade de carbono orgânico total de amostras, a Elementar desenvolveu um equipamento único do mercado, o Solid Toque Cube. Este substitui o método de acidificação clássico para a diferenciação toque e TIC através de um método de rampa de temperaturas, mas também permite a operação com amostras acidificadas de acordo com o método clássico. Para além disso, também permite a determinação simultânea de azoto total. Falamos seguidamente sobre este método de rampas de temperatura. Desde há décadas, o aumento de temperatura é uma ferramenta importante para a diferenciação da fração de carbono. Por exemplo, em amostras de solos contendo dolomite, por este método é possível distinguir entre o carbono orgânico e o inorgânico e o carbono orgânico residual, o chamado de ROC, que é mais ou menos equivalente ao carbono elementar. Então, a partir de 3 rampas de temperatura bem definidas e seguindo as normas internacionais, é possível diferenciar as frações de carbono. Temos o TOC 400, que é o carbono orgânico total, que é obtido entre os 150 e os 400 graus na presença de oxigênio. Temos o ROC, que é o carbono oxidável residual, que é o carbono elementar, obtido entre os 400 e os 600 graus na presença de oxigênio. Depois temos o TIC 900, que é o carbono inorgânico total, que é obtido entre os 600 e 900 graus na presença de oxigênio. Para além do método de rampa em 3 etapas, tradicionalmente estabelecido, existe também um método mais inovador, com apenas 2 etapas, mas com a mudança de gás de arrasto. Este segundo método permite uma melhor separação do ROC e do TIC. Por exemplo, alguns compostos do carbono elementar, como a grafite, têm temperaturas de composição mais altas que 600 graus. Com este método de rampa de 3 etapas, estes seriam determinados como TIC 900. Por outro lado, alguns compostos de carbono inorgânico, como a magnesite, começam a decompor-se em temperaturas mais baixas que 600. Com o método de rampa de 3 etapas, estes seriam determinados como ROC. Assim, desta maneira, conseguimos resolver este problema através de uma mudança de gás de arrasto. Ou seja, começando pelo oxigênio, onde ocorre a combustão, depois mudando para o azoto, para uma fase de pirólise, e depois novamente para a fase de combustão com oxigênio. Obtém-se assim uma melhor separação dos picos de carbono inorgânico e elementar em comparação com a rampa de 3 etapas. O Solid Toque tem a possibilidade de trabalhar com os 2 métodos. Nós é que o programamos. Podemos ver aqui, seguidamente, como o Solid Toque funciona. Neste caso, é um exemplo para o caso de 3 patamares. A amostra é colocada no tubo de combustão e a temperatura para o primeiro patamar é atingida. À medida que a amostra vai degradando, os gases gerados passam por um tubo de pós-combustão, onde ocorre a oxidação, de modo a converter o CO gerado em CO2. Para além disso, a água é removida e, por fim, o CO2 é analisado no detector infravermelho.
Seguidamente passamos para o segundo e terceiro patamares de temperatura, onde ocorre o mesmo processo para o ROC e o TIC, respectivamente. Digamos que é um método muito simples, rápido e eficiente. Este equipamento, para além de possuir estes dois métodos, possui outras características importantes, tais como um auto-sampler com 89 posições, a análise é com o uso de cadinho com um braço robótico e com a remoção automática das cinzas, está otimizado para a operação autónoma 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todas as posições do mostrador automático são a qualquer momento acessíveis e recarregáveis. Passamos seguidamente para a fase final, onde vamos apresentar algumas aplicações, são apenas duas, do Solitalk. Começamos pela análise de solos, sedimentos e resíduos sólidos. Aqui, 6 amostras foram analisadas por 3 métodos diferentes. No método 1 e método 2 foi usado o Vario Max Cube, que é um equipamento mais genérico de análise elementar, que não falei aqui, permite análise de carbono, hidrogênio, azoto, enxofre, e que, no caso 1, usou-se a temperatura de combustão a 900 graus e, no segundo caso, usou-se a temperatura de combustão a 650 graus. No método 3, foi usado o nosso Solitalk pelo método das 3 rampas de temperatura. Podemos verificar da tabela que o toque obtido pelo método 1 e 2 são sempre superiores ao toque 400 obtido pelo método 3. Contudo, em geral, são semelhantes à soma do toque com o ROC, associado ao carbono elementar. Claro que aqui há outros fenómenos interessantes que podíamos explorar, mas também não queria exceder bastante no tempo. Mas, concluindo, com o Solitalk podemos ter efetivamente uma determinação mais exata do carbono orgânico total em sólidos. E esta é uma grande vantagem deste equipamento, que é único no mercado. Por fim, a análise de carbono orgânico, inorgânico e elementar em diferentes solos. Diferentes amostras de solo foram pesadas em cadinhos de aço reutilizáveis, sem qualquer pré-tratamento. Para fins de calibração, os padrões de controle foram analisados dentro das mesmas condições e todas as amostras foram analisadas 3 vezes. As concentrações médias e os desvios padrão absolutos e das diferentes frações de carbono de TOC, ROC e TIC, encontram-se aqui nesta tabela. Mais uma vez, os resultados mostram que as diferentes frações de carbono podem ser analisadas com uma precisão extremamente elevada. Pois bem, estamos a concluir a nossa apresentação. Resumindo, estes foram os equipamentos que abordamos hoje. O VarioTalk Cube e o EnviroTalk Cube, que utilizam um método de combustão a alta temperatura. O Accuray Series, que utiliza um método de oxidação química úmida. E o Solitalk Cube para análises exclusivamente de sólidos. Espero que tenham gostado da apresentação e principalmente que vos tenha sido útil. Passo agora a palavra a ti, Júlia. Muito obrigado a todos. Damos então início à sessão de perguntas. Obrigado, Simão, pela tua apresentação. Podem enviar as vossas questões através da box de perguntas, está aí no quarto ícone do vosso lado direito, como indicámos no início. Temos aqui já algumas perguntas a chegar. A primeira pergunta: qual o limite de detecção do total de azoto no VarioTalk Cube? Eu posso responder? Sim. Isto vai depender sempre do detector que se usa. Ou seja, pode ser o detector eletroquímico, o infravermelho e o de quimioluminescência. No detector eletroquímico, eu acho que é de 100 ppb o limite de detecção. No caso do quimioluminescência é de 8 ppb e no infravermelho é de 500 ppb. Ok, obrigada, Simão. Uma segunda pergunta. Como garantimos que na análise de águas com partículas, as partículas são analisadas? Essa posso responder. Nessa situação, quando temos amostras com não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Quando nós estamos a analisar amostras com teores de partículas, essas partículas, os equipamentos têm um ímã
e com um agitador automático e que mantém sempre as partículas em suspensão. E, portanto, ao aspirar a seringa vai recolher também as partículas, portanto elas não sedimentam, e por isso conseguimos garantir que elas estão analisadas também. Ok, obrigada. Temos aqui outra pergunta. Em validação de limpeza, visto que pelo resultado do toque não conseguimos saber que tipo de componentes estão presentes ou em maior quantidade, qual o melhor método para aliar ao toque e assim podermos saber se há resíduos detergentes ou API? Posso responder. Assim, o mais rápido que me ocorre, em termos de aliar a técnica de toque e para saber este tipo de o que é que se é detergente, se é API ou se é outra coisa, é a cromatografia gasosa. Honestamente, me ocorre assim mais rapidamente à memória e que tenha um tipo de que é uma técnica acessível e que normalmente as farmacêuticas têm bastante. Portanto, se for importante, penso que poderá ser uma técnica aliada. Ok. Próxima pergunta. Qual o volume de injeção no VarioToque? Essa posso responder, eu tinha aqui. O volume varia entre 0,1 a 3 mililitros, geralmente é isso. Ok. Qual a pureza necessária dos gases de arrasto para o Solitoque? Desculpa. Do Solitoque, ou seja, aqui temos a possibilidade de fazer por 2 patamares ou 3 patamares, ou seja, temos aqui o oxigênio e o azoto. No caso do oxigênio, as purezas são baixas, não é necessário grande pureza, ou seja, o oxigênio é de 99,99%, que é o normal, e no caso do azoto também é 99,8%, 99,9%, não é nada de extraordinário. Temos aqui uma próxima pergunta. Quais os cuidados a ter na análise de amostras com elevado teor de sal? Posso responder a essa. As análises de amostras com teor de sal elevado são um bocadinho mais chatas, porque vai acumulando sal no cadinho e em todo depois, o tubo de combustão. O tubo de combustão tem que ser portanto, os cuidados a ter essencialmente são, quanto menor o volume, melhor, porque a acumulação vai sendo atrasada. Mas a questão é que vai chegar um ponto em que vamos ter que fazer uma lavagem do tubo de combustão para eliminar o teor de sal, o elevado teor de sal, que depois vai ficando acumulado. E, portanto, temos que fazer essas lavagens mais ou menos entre cada 50 a 100 amostras. Temos que fazer uma lavagem com água desionizada do seu interior, claro, com o tubo frio, obviamente. Portanto, o ideal nessas situações, teria 2 tubos de combustão, em que um estaria pronto para ser colocado, enquanto o outro está a fazer esta parte de lavagem e secagem. Portanto, seria o ideal, com amostras com elevado teor de sal. Ok. Temos aqui uma pergunta que é: consegue-me indicar qual o preço mais ou menos do equipamento Solitoque Cube? Isso posso responder, ou seja, o preço é assim, vai depender muito das considerações que tem, por isso, ou seja, mais vale nós entrarmos em contacto para falarmos das diferentes opções, por isso vai variar bastante, por isso não podemos aqui atirar logo um valor. Claro. Próxima pergunta. Na acidificação da amostra para análise do carbono inorgânico total, o ácido a utilizar vai depender da amostra em si ou do equipamento?
Qual o ácido mais utilizado, HCl ou H2PO4? Neste caso seria o H3PO4 já agora. Ou seja, neste caso, para fazer a análise do TIC, o mais utilizado é o ácido fosfórico. Ok. Já agora, não depende necessariamente da amostra em si. E os equipamentos depois têm esta possibilidade, por isso, normalmente utiliza-se o ácido fosfórico. Uma próxima pergunta. Se não puder analisar de imediato a amostra de água, qual a estabilidade dessas amostras? Bom, essa também posso responder. Bem, isso é uma pergunta um bocadinho genérica, porque depende do tipo de água que nós estamos a falar. Se estamos a falar de uma água... Bem, primeiro nós temos que... os equipamentos têm um carrossel onde nós podemos colocar as nossas amostras. Essas amostras deverão ser cobertas com uma folha de estanho, alumínio, para evitar algum tipo de, não só entrada de contaminações, como também de evaporações. Portanto, para evitar alterações à concentração e às características da amostra. Portanto, aqui a estabilidade depende um bocadinho da própria amostra. Se estamos a falar de uma água potável, se estamos a falar de uma água residual, porque o que é que se entende por estabilidade da amostra? Se ela se vai degradar, mas isso já não é uma questão de análise do equipamento em si, ou seja, do processo de análise, é mais um processo de armazenamento da amostra, como me parece. Portanto, aqui terá que armazenar a amostra nas melhores condições possíveis para evitar que haja algum tipo de contaminação ou degradação ou de evaporação. No caso de aguardar a amostra, da amostra estar a aguardar no carrossel para ser analisada, tem que ter este cuidado de, isto estou a pensar até no variotoque, que é que colocar a amostra dentro dos vials e portanto, aguardar e tapar a amostra, o frasco, peço desculpa, o vial, com uma folha de alumínio estanho, precisamente para evitar este tipo de alterações à amostra. Fora essa situação, é uma questão de armazenamento, das condições de armazenamento da amostra. Ok, obrigada. Damos por encerrada a sessão de perguntas. As perguntas que ficaram por responder irão ser respondidas ao longo da semana por e-mail, de forma individual. Obrigada, Luís e Simão, pela vossa presença e também aos nossos participantes. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Peço mais uma vez que respondam ao nosso formulário de avaliação, é bastante importante para nós a vossa opinião. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado. Obrigado.